9 horas mais 26 minutos, temperatura neste momento nos estúdios da Rádio Osório de 21 graus e 5 décimos. Já está conosco nos estúdios da Rádio Osório o ex-vereador Rossano Teixeira, hoje secretário de Desenvolvimento, Turismo, Planejamento e Gestão Urbana. Bom dia, Rossano, prazer recebê-lo aqui nos estúdios da Rádio Osório. Bom dia, Elias, bom dia, ouvintes. Um privilégio estar aqui na rádio, conversando contigo, e especialmente com os ouvintes da rádio, que nós sabemos que esse é o meio mais direto, mais rápido de comunicar e conversar com a nossa comunidade. Bom, secretário, a questão dos vendedores ambulantes e lanches aqui no entorno da Praça da Catedral. A lei já foi aprovada pela Câmara de Vereadores há alguns dias, acho que não faz meses, não, foi alguns dias, ou faz um pouquinho mais de um mês que foi aprovada. Já foi regulamentada esta legislação ou não, secretário? Elias, os ambulantes especiais, na verdade a lei foi aprovada no fim do mês de junho e nós teríamos 60 dias para regulamentar. É um processo complicado, a questão jurídica foi muito discutida, direitos, enfim, isso postergou um pouquinho, mas o edital já está assinado pelo prefeito e é importante salientar, só vai causar efeitos em 60 dias após o edital. Isso foi um pedido, uma definição da Câmara de Vereadores que acresceu esse período que não estava previsto na lei original que se encaminhou para o Legislativo. Pediram 60 dias após o edital para efetivamente a realização do processo de licitação para a escolha dos locais e dos titulares desses negócios. Importante salientar que regula o ambulante especial na cidade, no município de Osório e não especificamente na praça. Na praça nós temos 13 pontos previstos no edital, ao contrário dos 12 que tem hoje, estamos aumentando em o número de ambulantes especiais de pontos na praça. E depois tem toda uma série de outros locais na Praça das Carretas, tem um número significativo, 6 se não me engano também. E depois em outros locais ainda, como na Lagoa do Marcelino, na Praça da Integração em Atlântida Sul e na Praça do Albatroz. Em locais públicos, em princípio, praças seriam essas. E ainda grande movimentação de pessoas. Isso, essas seriam as mais significativas, que mais chamam a atenção e mais conflituam com o comércio, enfim, essa que foi o que mais gerou essa demora. E gera reclamação, porque é onde exatamente tem um número maior de pessoas, causa transtornos no estacionamento, uma série de coisas, e por isso todo esse processo lento de discussão com a comunidade, com os comerciantes, os próprios proprietários desse novo negócio, que se tornou uma tendência mundial, e Osório não é diferente, e esse período de desemprego, principalmente, acerbou, fez com que isso se tornasse mais presente ainda. É uma nova possibilidade, agora, por fim, regulada. Temos que esperar agora esse período de 60 dias, vai gerar alguma discussão. Eu tenho a impressão que preço pode definir ainda uma nova discussão. Prazo de pagamento, que nós estipulamos uma parcela única e o prefeito nos pediu que, quem sabe, revisássemos isso. Tem valores de licenciamento. Qual é o valor, Elias, o que varia, né? O mais alto, o mais caro seria daqueles que estão estabelecidos aqui na Praça da Matriz, das 4h30 até as 11h, que é o horário maior que tem, que são duas possibilidades. A partir das 4h30 para algumas especialidades, no caso de churros, pipoca, alguma coisa que não impacta no comércio do entorno, e os outros a partir das 18h30. Esses que ficam esse prazo maior aqui na Praça da Matriz é em torno de 2.200, mais ou menos, a licença anual. Só que não é um valor de outro mundo, não. Não, o valor não é de outro mundo, o valor é justo, até porque se pesquisou o mercado, pesquisou outros municípios, enfim. A única dificuldade que pode surgir eventualmente é o camarada ter que dispor de 2.200 numa paulada só. É um negócio de... Não são negócios mas aí tem que se organizar, né? Aí tem que se organizar. Isso, é só uma questão, questão cultural. Dá menos de R$185 por mês. Exatamente. Para ser mais preciso, dá R$183,33 por mês. Perfeito, mas se nós levarmos em conta que o IPTU, os valores dificilmente passam disso, enfim, e muita gente faz uso do parcelamento, fazem várias vezes,
Se pensar em dar uma parcelada nisso aí, quem sabe em 3 vezes, não seria nada do outro mundo também, porque claro, vem ao encontro exatamente desse negócio de, basicamente, subsistência. Não é alguma coisa para enriquecer ninguém num primeiro momento, a não ser aqueles que se estabelecem em redes, como é o caso em outros lugares, mas o nosso caso aqui ainda é muito incipiente, é um negócio que começou há pouco tempo, e tem gente com muita dificuldade, a gente sabe, pequenos, que vende pouco, e que às vezes fica à mercê do tempo. Esse tipo de negócio, se o cara tiver um azar de pegar um período de chuva, enfim, ele já não vende, né? Então, mas é um negócio, é uma possibilidade nova e agora regulado. Tudo aquilo fomos vítimas. Qualquer pessoa pode se candidatar ou não? Pode. No processo licitatório? Pode, no processo licitatório é aberto, só que já foi definido que vai existir uma preferência para aqueles que já ocupam esses espaços. Já foram identificados, já foram fotografados. O Rafael, que é o assessor de desenvolvimento da Secretaria, na verdade é o autor dessa lei, ele se debruçou sobre isso já desde o ano passado, vem há tempo montando essa lei, que depois, claro, foi discutida amplamente com o prefeito, com a própria Secretaria, com a Câmara, com a comunidade, mas ela está bem montada. Está bem no aspecto jurídico, foram observados todos os itens. Mas eu não sou nenhum jurista, né? Mas você não pode dar preferência para A, B ou C. Pode, num processo licitatório, em caso de desempate, tu elege critérios e esse critério pode, sim, legalmente, tanto que já passou. Sim, isso foi fruto de discussão na Procuradoria. Mas é caso de desempate. Exatamente. Né? Mas eu posso concorrer com quem já está lá. Exatamente. Se eu empatar no mesmo valor que ele, não é no mesmo valor. Não, os valores licitação, não vai ser leilão como acontece em determinados negócios na cidade, na secretaria, e que já é motivo de problema sério, como os quiosques da praia, como as lagoas, eventualmente, que acontecia da seguinte forma. O camarada chega, é comum nas lagoas, por exemplo, abre uma concorrência, um chamamento, e pelo maior valor. As pessoas movidas por uma ilusão, principalmente, basicamente é isso que acontece, terminam dando valores que não são suportáveis. Via de regra não pagam. Muita gente termina e não paga, até porque o pagamento era posterior. Agora nós fizemos alguma modificação e vamos tentar evitar isso, porque não é do interesse da comunidade, não é do interesse da municipalidade que as pessoas terminem tendo prejuízo no negócio, principalmente negócio de subsistência, como é o caso. Nesse caso vão ser definidos os pontos, já tem um número, mas o local exato ainda vai ser adequado em função de estacionamento, em função da rede elétrica. Tem locais ali que têm dificuldade para acessar a rede elétrica, isso é uma questão que tem que ser regulada. Uma vez definidos os pontos, vai ser feito esse chamamento, uma licitação, um chamamento público, e esses pontos estarão em concorrência. Aquele que está, obviamente, terá uma vantagem sobre aquele que eventualmente queira concorrer. Essa a regra. Me cita só alguns critérios, por exemplo, que eu não consigo entender. E tem que ter um cuidado todo especial para não beneficiar A nem B. Exatamente. Porque tem que ser igual para a lei, tem que ser igual para todos. Principalmente não prejudicar aqueles que já têm algum negócio estabelecido. Essa minha consciência, esse é o espírito da lei. Mas estavam irregulares, né? Estavam, e nós com isso... Então não podemos beneficiar o irregular. E nós com isso estamos buscando regularizar. Não podemos beneficiar o irregular. Mas de qualquer... Esse é o meu medo. Isso, mas... Nós beneficiarmos daquele que está irregular. Socialmente eu não posso também agora fazer, ou não devo, ou não quero. E daí depois quem sabe, pode até sobrar dentro da tua ótica alguma questão para ser discutida lá na frente da justiça. Mas eu não entendo que devamos abrir uma mão em condições que, no mínimo, aqueles que já têm há muito tempo, alguns anos estabelecidos, simplesmente tenham que fechar a partir de uma regularização. A regularização não é para penalizar ninguém. A regularização é efetivamente para que essas pessoas que já estão estabelecidas, que já têm disso uma forma de viver, possam tocar suas vidas. A municipalidade, eu entendo que o setor público tem essa função também. E eu volto a frisar, comércio de subsistência, que na grande maioria das vezes, tem que ter esse olhar. Essa é a minha visão e essa foi a visão da lei que foi discutida amplamente, inclusive com a Câmara de Vereadores. Mas aí eu forneço banana para as escolas, por exemplo. O Elias fornece lá para merenda escolar.
Sim. E há muitos anos eu tenho menor preço. Aí chegou o Léo lá e colocou o menor preço. Tu não pode beneficiar o Elias em detrimento do Léo. Então é a mesma coisa que é a mesma ótica que eu tenho também. Não estou aqui, não estou contra o pessoal que está lá, até eu mesmo vou ali e muitas vezes compro lanche ali, gosto. Eu não sou habituê porque tenho problema na minha alimentação, anda meio enjoada. o pessoal ali faz uns lanches muito bons. Muito bons. Só que não podemos beneficiar A nem B e nem C. Se nós fizéssemos uma concorrência com preço livre, por exemplo, eu vou te dizer uma coisa que na prática acontece e gostaria que as pessoas que estivessem ouvindo procurassem entender a maneira que eu vou me reportar. Tem muita gente com opções novas, inclusive, de ofertas, de lanches, enfim, que fazem disso quase que uma atividade de recreação. Não tem naquilo ali uma questão do comércio de subsistência. Conheço bastante meninos, enfim, de famílias abastadas que fizeram essa opção, que é de direito, claro, que é legal, que é legítima, e acho que na questão do Estado, no Estado, ao menos como eu imagino, não devam ser prejudicados. Mas esta lei, então, tem um objetivo social, é isso? Também, que eu acho que o fundo... Então tem que colocar na lei, o objetivo social da lei. Que no fundo qualquer lei tem objetivo social, deveria ter. Eu acho que esse é o espectro, é a ideia da legislação. Mas aí nós também estaremos indo contra a Constituição, todos são iguais perante a lei. Mas vamos voltar. Esse é um critério de desempate. Isso foi amplamente debatido pela Procuradoria do município, pela Câmara de Vereadores, que tem uma assessoria muito competente através do IGAM, que é muito chata nesses aspectos, questiona a legalidade, a constitucionalidade, e ninguém apontou que esse critério de desempate, assim como nos concursos públicos, quando se elege títulos de alguma coisa, termina beneficiando quem tem mais uma condição de pontos maior criado em algum critério de desempate, que foi o que nós criamos. Mas aí é para uma capacitação maior. Isso. Não é por antiguidade. Mas antiguidade em determinadas situações é posto. Só para eleição. Não, para o próprio... eleição, mais velho, quando empata, mais velho assume. Para a própria promoção no serviço público, a antiguidade também conta, faz ponto sempre. Tu tem normalmente critérios de avaliação por desempenho e por antiguidade. Esse também é um fator, embora às vezes discutível, mas é por aí. Bom, quais são os critérios? São muitos, mas só cita alguns, por exemplo. Secretário. Por exemplo, daquilo que eles devem se adaptar? Não, o critério inicial para você participar da licitação. Bom, pede-se... licitação é concorrência, né? Isso, tu vai ter um chamamento, é licitação, claro, um chamamento público, mas tu tem que te adaptar a determinadas condições, o trailer, enfim, as condições do trailer, uma série de exigências que é feita, bastante fortes. Porque de repente eu vou lá e ganho e coloco uma lona preta e duas taquaras e pronto. Exatamente, ele vai ter todo existe na lei. Até estou folhando aqui, tentando achar, mas já não estou achando. Então deixa eu chamar o intervalo comercial. Vai lá, enquanto eu acho. Tá certo, mas eu também te peguei no contrapé, tá? 9 horas mais 42 minutos, temperatura neste momento aqui nos estúdios da Rádio Osório de 21 graus e 8 décimos. O tempo em Osório apresenta-se neste momento nublado. E a tendência é que nós temos tempo parcialmente nublado com períodos de tempo bom. 9h43, estamos entrevistando o secretário de Desenvolvimento, Turismo, Gestão Urbana e Planejamento, Rossano Teixeira. Eu até perguntava alguns critérios antes do intervalo comercial. Alguns critérios, não precisa falar todos. Estou de posse da lei agora. Um deles é a autonomia elétrica, excetuada no caso de substituição prevista na lei, que agora a Câmara alterou para uma possibilidade de fazer essa ligação pela Prefeitura. A Prefeitura faz a ligação e cobra do interessado. Depois de definido o ponto, a Prefeitura faz o processo, isso foi a Câmara que acrescentou, e apresenta a conta para o interessado. E o interessado, se não pagar, perde a condição, ele vai ter um prazo, esse prazo inclui agora 2 meses, que vai receber uma orientação antes da efetividade, eles já vão... O correto, desculpa, não sou legislador, não sou vereador, mas o correto seria a Prefeitura criar alguns espaços, olha, aqui pode ter, aqui pode, que não pode, cada um pedisse a sua, o vereador. Não seria o melhor? Acho que até na lei inicial era essa a ideia. Só tem um detalhe importante, a CE, o RIC da CE, o regimento da CE, tem algumas dificuldades técnicas.
ele não vai botar um postezinho para cada ligação. Eles querem inicialmente que seja uma única caixa que dali derive. Então isso ainda tem que ser discutido, mas em princípio isso vai gerar despesa para o município e vai ter que ser... poderia ser feito tipo um condomínio rateado entre o pessoal ali? Alguma coisa semelhante. Nesse sentido. Outra coisa importante é a questão dos recipientes para a coleta de lixo, que eles têm que ter, recipiente próprio, e eles cuidam do seu lixo, adequado estado de conservação e higiene do equipamento, licenciamento e emplacamento obrigatório vinculado à inscrição ao CNPJ. Importante salientar que não precisa ser pessoa jurídica ainda no processo de licitação. Uma vez licitado e uma vez conseguido o espaço, no caso, ele vai ter que se regularizar, tem um prazo para isso. E uma série de outras exigências, como uniformização, pessoal que trabalhar nos foods ou nos trailers, enfim, vão ter que estar devidamente uniformizados. As mesas, aquele espaço que é ocupado ali, foi definido 2 mesinhas em cada estabelecimento, com número de cadeiras em cada uma. Não no estacionamento. Não na parte de circulação dos carros e de maneira a não impedir também a circulação de pessoas no passeio. Vai ter que ser uma adequação difícil, mas vai ter que ser. Mas hoje tem muita gente ali que quase que montou o restaurante na rua, então isso aí não vai poder. O secretário, aqui, por exemplo, Machado de Assis, o ouvinte agora há pouco até estava ligando para nós e passando esta informação, que tem um cidadão que tem ali que vende lanches aqui na Machado de Assis, no entorno da Praça Catedral, e que simplesmente todos os dias pela manhã já coloca 3 carros ali para guardar estacionamento para ele. Isso vai continuar dessa forma? Como é que vai ser? A gente está muito próximo, até porque na lei... Esses dias quase se pegaram no tapa aqui. Deu. Esses dias não, acho que 2 ou 3 vezes quase se pegaram no tapa. Exatamente. Porque hoje o que impera aqui no entorno da catedral é a lei do mais forte, hoje. Um dos fatores que contribui para isso foi a demora na regulamentação. Isso nós temos consciência. Se isso aí já tivesse devidamente definido quem fica, quem não fica, não ia ter essa briga. Claro. Isso aí a gente sabe, até pela própria necessidade de alguns. E como não é uma coisa regulamentada, porque tu e não eu? Aí que se estabelece... A lei do mais forte. Exatamente. Daí começa... Mas como já criou um certo corpo, aqueles que estão já parece que se defendem. Bom, mas assim, vai ter uma sinalização com horário. Daqui a bem proximamente, eu imagino que o rotativo deva passar a vigorar, porque ele está em fase de aceitação agora, me parece, na Câmara quase que unânime. E a partir de então, mais do que nunca. O cara que quiser deixar 3 carros ali vai pagar estacionamento o dia inteiro. Poder. Mas não vai ter essa necessidade, que vai ter um espaço definido, que aquele espaço, a partir de determinada hora, entram os trailers. Vai ter a placa ali do... Vai. Já tem, inclusive já está devidamente desenhada pelo departamento de trânsito. Não, eu digo a placa do veículo que tem direito àquele espaço. Vai ter uma placa dizendo que aquele ponto, a partir de determinada hora, destina-se a trailer e food truck a partir da licença municipal. E esse espaço, obviamente, já vai ser fruto da licitação, esse do chamamento público, já vai ter definido quem fica naquele local. Não vai ter troca, não vai ter alternância. Sim. Secretário, está chegando o verão, Lagoa do Horácio. Lagoa do Horácio está no setor de licitação, abertura da licitação para... Ainda, e com risco de dar vazia, que nem já aconteceu ano passado, processo complicadíssimo. Quando o doutor Romildo Bolzan, em anos idos, há muito tempo atrás, uma vez comentou em vender, eu na Câmara baixei o pau, achei a coisa mais absurda que podia ser. Depois, quando tu passa para a prática, tu passa para o dia a dia e vai gerenciar essas coisas, tu vai ver como é difícil administrar, no caso, a Lagoa do Horácio. Agora eu vou falar especificamente da Lagoa do Horácio. Sabe quanto é que custa hoje para te manter 3 banheiros químicos por dia? 120 pila. 120 reais. 10 dias, 1.200, um mês, 3.600, no verão, 9, 12, quase 11 mil reais, só 3 banheirinhos para o camping. Então é o seguinte, assim, até o ano passado a prefeitura bancou. Em outras situações a prefeitura banca. Sim. Infelizmente foi-se o tempo que a prefeitura tinha braços para abraçar todas essas necessidades. Hoje, na nossa licitação, está prevista a construção de um equipamento de banheiros
pelo interessado, e um quiosque que ele vai ter um prazo maior para construir, e ele vai dispor de 5 anos renováveis para poder fazer esse investimento. Nós temos que pensar, Elias, e isso aí nós temos que construir, já foi fruto de muita discussão, essa situação. Eu conheço a Lagoa do Horácio e várias pessoas que passaram por lá e não deram conta. E quando saíram, terminaram até estragando o resto que tinha lá, porque tinham um prejuízo direto. Não eram empresários do ramo, no fim as pessoas veem aquilo como uma possibilidade de ganhar algum e chegam lá e se dão conta que não é, que teria que ter muita criatividade, empreendedorismo, teria que ser pessoa com uma outra visão para fazer... Pessoa do ramo, vamos resumir. Exatamente, para poder fazer, quem sabe no inverno, uma opção também no camping, de encontros, enfim, coisas que rendessem, porque os caras se restringem a 2 meses de verão. E é muito complicado, depois a própria manutenção daquilo. Só cortar grama lá tem um custo complicadíssimo. Exatamente. Aí a prefeitura cobra um valor do camarada para ficar lá por mês. A Lagoa do Peixoto é a mesma coisa. Agora nós estamos discutindo com o pessoal a questão da Lagoa da Santinha também, que é uma realidade. Lá é uma área particular. Não? Particular, mas nós estamos tentando negociar uma condição de que fosse cedido um espaço para que fosse de alguma forma licitado para que alguém ficasse na condição de explorar comercialmente, mas que pudesse oferecer o mínimo de conforto que seriam banheiros. Sabe, isso está se buscando. Ano passado nós regulamos a questão do lixo, que era um dificultador. O subprefeito de Passinhos fazia num tratorzinho, vai lá, juntava o lixo toda a vida, o Jadir extremamente trabalhador, e resolveu essa questão. Mas a questão do banheiro e algumas coisas é terrível, né? Sai daqui, chega lá, não tem um banheiro para as pessoas irem, e é muita gente que descobriu a beleza e a qualidade daquela praia, que não vai se perder a partir da ETE, porque a água que nós estamos tratando, a partir, se Deus quiser, de alguns dias, quando a ETE passar a funcionar, não vai prejudicar a lagoa. Bom, secretário, então a Lagoa do Horácio, se não tiver ninguém habilitado, se ninguém se habilitar na licitação, fica do mesmo jeito que já tem um interessado. O ano passado aconteceu isso de não aparecer ninguém. Nós simplificamos um pouco esse processo. O ano passado aquilo que foi ofertado inicialmente era muito caro. Esse jogo de banheiros, o equipamento era muito grande, o trilho era muito grande, a coisa passava de 100 mil o investimento. E não apareceram interessados. E não vai aparecer? Agora nós fizemos um processo mais simplificado, são só 3 banheiros. E um quiosque que ele vai ter um número de tempo para fazer, não precisa ser agora para o verão, vai ter que, quem sabe, colocar uma lona, alguma coisa para ter algum espaço de convivência. E passa a explorar o camping, passa a fazer alternativas, de fazer campeonato, fazer o que quiser lá dentro, porque tem tudo para haver uma exploração comercial, mas tem que ter algum vínculo com o negócio, né? As pessoas terminam... Tem que conhecer, né? Tem que conhecer. Se não conhecer, não adianta. Bom, secretário, Lagoa do Peixoto, a prainha. A Lagoa do Peixoto, nós estamos em tratativa com o atual detentor da autorização de uso para regularização. Ela está com sérias dificuldades. Foi utilizada de maneira equivocada, porque a Lagoa do Peixoto não é camping e recebeu essa condição. Tem barracas lá que não deveriam estar ali. E nós estamos negociando, inclusive judicialmente. Esse é um processo que se arrasta, é lento. E essa semana mesmo, segunda-feira, o proprietário, o cessionário, esteve na minha secretaria, juntamente com o advogado dele, e nós com a procuradoria estamos tentando fazer uma composição. Fazer um acordo? Isso, estamos tentando chegar a termo. Porque do jeito que está também não dá para continuar. Não, e ali é um espaço privilegiadíssimo. Privilegiadíssimo, extremamente privilegiado. Nós até, em função dessa demanda judicial, nós até, algumas iniciativas que tinham sido tomadas com relação àquele ponto, suspendemos. Um dos exemplos é a questão do tapete, que está deplorável, né? A questão do Mirante da Borrússia. Mirante da Borrússia já está com o setor de licitação também, desde ontem. A semana passada tu me convidou para vir aqui, eu não queria, eu disse que eu não tinha tempo, na verdade. Eu estava esperando, que eu acreditava. Não, sincero. E graças a Deus essa semana finalmente está na licitação. Espero que agora nos próximos dias abra a licitação e vou torcer para que não haja, que a licitação transcorra de uma forma razoável, para não se alongar que nem algumas que existem, todo uma série de recursos, enfim, que a licitação demora muito. O processo vai basicamente fazer
aquela estação de entrada ali, plana, sim, aquela única, nós vamos recuperar parte do mirante com essa estação. Não vai ser todo. Anda na casa dos 200 mil, porque agora nós estamos eliminando de vez a questão do pinos e de eucalipto e passando para madeiras de lei e madeira nobre. Mudar, inclusive, a questão da proteção lateral, que era aquelas cordinhas lá, os bombeiros nunca aprovariam aquilo. Agora vai ter uma tela de proteção, ela vai ficar com uma cara melhor e com muito mais segurança. Espero, se Deus quiser, que nos próximos meses estejamos abrindo. Inclusive ontem, Elias, eu, quando saí da prefeitura, estava ouvindo a rádio e ouvi um pessoal que se reúne aqui num programa no fim da manhã, e comentários os mais variados. E falaram alguma coisa que vem ao encontro do meu pensamento. O dia que o mirante estiver em condições de ser terceirizado, e o prefeito já sentiu, já acenou com a possibilidade de aceitar isso, o dia que o mirante estiver recuperado, e essa é a nossa ideia, a partir dessa licitação, enfim, terceirizar. Licitar e entregar para uma empresa especializada em turismo, para que possa tocar, e a prefeitura cuidar de saúde, educação e aquelas que são de fato obrigação do Estado, ao menos esse que eu reconheço, e que aquilo seja um problema da iniciativa privada. Estacionamento. Estacionamento, se tu verificares no lado do mirante, nós já conseguimos subtrair, esse é o termo, subtrair 3 pinos, e tem mais agora uma licença com mais 9 árvores que vão ser eliminadas. Transplantadas, né, para outro local? Essas na verdade vão ser cortadas, que é mimos, algumas árvores que não tem problema, restrição de corte. Os pinos não teve problema nenhum, já saíram, e essas outras árvores vão possibilitar, só que aquilo ali vai possibilitar o quê? 20 vagas no máximo. Nós continuamos com um problema sério. Eu não tinha que desapropriar. Estamos num processo de negociação com o terreno que tem na frente da tratoria, que é de um cidadão osoriense. Até fizemos uma proposta de fazer uma permuta com o terreno aqui, de propriedade da municipalidade, e o proprietário está estudando para que não tomemos nenhuma atitude. Essa da desapropriação me parece ser a última. Tem, claro, a serviço a bem do público, deve ser feito. Tem que ter mas em última instância. Bom, no primeiro momento tenta-se a negociação. Não só esse terreno, né? Porque ele também tem outras áreas, o secretário. Mas, se não tiver solução, a desapropriação. Outra questão também, já que estamos no morro, para nós encerrarmos agora. A questão da rampa nordeste. Lá tem muitas pessoas reclamando que colocaram simplesmente uma porteira lá. A rampa nordeste é uma área particular. A rampa nordeste é uma área particular que está sendo discutida, inclusive, a propriedade. Até bem pouco tempo de um cidadão, e agora apareceu um terceiro, que se diz dono, e teria já essa propriedade trocada já documentalmente, mas de qualquer sorte permanece sendo uma questão particular. Não envolve a coisa pública. Mas a estrada não é uma estrada de servidão? E foi ali colocar a porteira, não é estrada de servidão? E aí eu posso fechar? Eu te confesso que eu não sei. Não vou falar de alguma coisa que eu desconheço. Eu sei que a prefeitura durante muitos anos efetuou reparos nessa estrada, porque a rampa era usada pela municipalidade, por todos, enfim. Como houve uma restrição por parte dos proprietários, ou do proprietário, parou essa... Então, no momento, para mim é um estado de servidão. O senhor não tem certeza? Não tem. Não tem certeza? Então, a partir de hoje, então, a prefeitura não tem mais nenhum compromisso também. De manutenção da estrada. No momento que botar uma porteira lá, perfeito. E não tem nenhuma responsabilidade. E realmente já foi suspenso qualquer serviço naquela estrada ali, que na verdade era uma troca, que eu entendia. A municipalidade cuidava da estrada para que as pessoas pudessem acorrer a acessar a rampa. À medida que o proprietário entendeu que a rampa não pode mais ser acessada, e não houve esse processo de, como tu diz mesmo, de desapropriação, não tem interesse, o município hoje não tem recurso para tanto, stand-by, vai ficar fora da porque o que eu vejo, se era utilizado tantos anos por todos aquela estrada, é uma estrada de servidão. Eu não sou jurista, mas... seria nesse caso, uma estrada de servidão. A não ser que ela fosse utilizada exatamente para chegar na rampa. E a rampa, uma vez fechada, que é uma propriedade privada, fechou, ela perde essa condição.
Eu não sei se ela leva a outras propriedades, entende? Por isso que eu não vou, eu desconheço completamente, não vou falar para não dizer bobagem. Tá certo. Mas hoje o município não coloca mais nenhuma caçamba de saibro lá. Não, se não houver uma modificação no status, se não mudar essa ideia... Se não tirar a porteira... Não tem mais negócio. Tá certo. Algo mais, secretário, que o senhor gostaria de informar? Sim, eu queria aproveitar, me valer desse horário maravilhoso da rádio, que eu sei que é muito ouvido, para convidar os apreciadores de arte. Amanhã, 19 horas, é o lançamento, é um coquetel de lançamento, mas permanece a partir de amanhã até o dia 20 de outubro uma exposição no Espaço Cultural da artista plástica Lilian Maus. Essa moça, eu te comentava antes contigo, ela é licenciada em artes visuais, mestre em história, doutora em poéticas visuais, e ela tem uma formação maravilhosa. E ela tem exposições já em vários países, Estados Unidos, no Chile, muita coisa a mostrar. Ela tem trabalhos sobre Osório, e a exposição que acontece amanhã, o que inicia de amanhã, Só Sobro, que para vamos traduzir naufrágio, seria uma definição de Só Sobro. Fala um pouco sobre a história do Bento Gonçalves, que amanhã casualmente fecha 70 anos daquele desastre que enlutou tantas famílias em Osório. Sim. E vai ser um lançamento de postais, de aquarelas, enfim, é uma exposição muito aguardada que esteve no Paço Municipal em Porto Alegre por algum tempo e agora vem para Osório. Afinal, a Aline é filha do Junqueira, para fazer uma relação, a Junqueira da Petrobras. Que muitos anos morou aqui em Osório. Isso. E agora está em Recife, não, está aqui de volta. A esposa dele é dentista aqui também, são pessoas muito ligadas à comunidade, muito queridas, e ela é uma artista de expressão e vai nos brindar com essa exposição no Espaço Cultural. Então, estou convidando a sociedade de Osório a prestigiar. Tá certo, muito obrigado. Pontualmente 10 horas, nós temos notícia na hora certa e nós já voltamos com o programa Olho Vivo.